Boa noite, irmãos. Continuando aqui os agradecimentos do pastor, eu também quero fazer um agradecimento a Deus aqui, porque não só os aniversariantes foram abençoados por Deus, mas os nossos irmãos Eumir e Simone se tornaram vovós, o Rafael nasceu, a Milena é mamãe agora, a criança eu fui visitar, a criança linda, cabeludo, e que Deus abençoe grandemente a vida do Eumir, a vida da Simone, e que eles possam ter essa nova caminhada diante de Deus, guiado e abençoado pelo nosso Senhor. Agradecer a Deus também pelo calor. Essa semana esquentou bastante, como já está há um bom tempo. E trabalhar aqui no rebaixamento com o irmão Reginaldo aqui não é fácil, ficar perto dessa telha de amianto com sol a pino, mas Deus tem nos abençoado e o trabalho tem caminhado, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje à igreja, ela está baseada no livro de Filipenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Esse foi o texto que Deus tocou no meu coração, e do qual eu, durante a semana, meditei nele. E a minha oração a Deus é que Ele possa falar ao coração dos irmãos e ao meu, que estou aqui simplesmente como um porta-voz do Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus? Eu vou ler na minha versão. Os irmãos leem, tá no data show aqui? Não? Daniel vai colocar já no data show. Os irmãos acompanham na versão do data show, e eu vou ler aqui na minha versão. Vamos lá? Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, pelo Teu cuidado, Deus, pelo perdão do Senhor, porque nós reconhecemos, ó Deus, como somos pecadores, como somos miseráveis pecadores diante do Senhor, Pai. Reconhecemos, ó Deus, que com certeza aquilo que nós temos feito, na maior parte de nossas vidas, não tem agradado a Ti e ao Teu coração, Pai. E por isso nós pedimos perdão a Ti, Deus. Pai, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, que segundo a Tua palavra é aquele que nos leva a toda a verdade, que o Teu Espírito possa falar, Senhor, aos nossos corações. Eu estou aqui, Pai, nesse momento, como mero porta-voz da Tua palavra, e eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, me ajudar nesse momento, a trazer, Senhor,
palavras aos corações do teu servo, não simplesmente minhas, ó Deus, mas palavras guiadas pelo teu Espírito Santo, de forma que nós possamos, ó Deus, ser aqui hoje um pouco abençoado e edificado por Ti, Deus, tal como o Senhor já tem nos abençoado grandemente no decorrer de toda a nossa vida. Fala conosco, Pai, nesse momento que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu tirar o microfone aqui que eu fico mais à vontade. Esse livro de Filipenses é um livro muito interessante, mano. E é um livro que eu gosto muito, em particular. E por que eu gosto desse livro? Porque esse livro do apóstolo Paulo, ele tem algumas particularidades muito diferentes e muito interessantes. Porque diferentemente da maioria das cartas do apóstolo Paulo, nas demais epístolas do apóstolo Paulo, ele sempre faz repreensões muito severas com respeito à vida errada e alguns procedimentos que os próprios membros das igrejas têm tomado, e por isso leva o apóstolo, isso em Romanos, isso em Gálatas, isso em Efésios e em tantas outras epístolas do apóstolo Paulo. Paulo ele acaba fazendo repreensões severas demais com respeito à vida dos servos de Deus, dessas igrejas em particular. Mas é interessante que essa carta de Filipenses é uma carta diferente. Ela é uma carta onde o apóstolo Paulo ele tem o coração dele muito cheio de alegria. Eu gosto muito de ver essa característica no apóstolo Paulo, que embora ele demonstre em todas as suas cartas ter uma personalidade muito forte, ele trata todas as igrejas, e em especial a carta de Filipenses, com um amor paternal muito grande. Ele fala com um carinho, fala com o coração, fala com a alma muito profunda quando ele se refere aos irmãos. Porque o apóstolo Paulo realmente ele tinha um cuidado muito grande para com todos os irmãos e em todas as igrejas que ele fundara no período do seu ministério. E para que a gente entenda um pouquinho o pano de fundo que está se referindo aqui, esse contexto, essa história, os filipenses, a cidade de Filipos, ela recebe esse nome em homenagem ao rei Filipe II. Rei Filipe II da Macedônia, que é pai de Alexandre o Grande. E é interessante que uma boa parte dos irmãos, das pessoas, dos moradores dessa cidade, era constituída de soldados romanos aposentados. E por esse motivo, acaba sendo ali um braço militar ali no presente em Filipos. Se faz uma presença ali. E talvez por causa disso trouxesse uma certa calmaria, uma certa calma no coração do povo de Filipos, pelo fato de, embora fossem soldados aposentados, eles eram militares. Militares esses que receberam do imperador algumas terras e que fizeram a sua moradia ali. Dessa forma, trazia para os filipenses uma certa paz, uma certa segurança e também uma tranquilidade. Porque é diferente você morar num local onde você tem à sua volta diversos militares. A gente vê isso muito hoje em dia em colônias de militares, onde na Vila Militar nós temos isso, onde alguns militares de outros estados, pelo fato de ser de outros estados, acabam se estabelecendo próximo à Vila Militar ali, próximo do seu trabalho, e por aquele motivo ali, acaba que aquele lugar, de certa forma, tem mais segurança, porque há uma presença forte dos militares ali naquela localidade. E o que acontece? O povo de Filipos é um povo que
eles tiveram sempre uma receptividade muito grande em seus corações para com aquilo que Paulo pregava. É interessante que nós podemos ver isso. Eu queria ler com os irmãos, eu não vou ler tudo, eu só vou assinalar algumas coisas, mas queria que os irmãos acompanhassem comigo, abrissem suas Bíblias lá em Atos capítulo 16, que vai falar exatamente desse período aqui, que está narrando, na verdade, a segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo ele acaba conhecendo esse povo e como aconteceu tal coisa. Aqui em Atos, no capítulo 16, nós vamos nos deparar aqui com a seguinte situação. Paulo ele estava em Troade e ele tem uma visão, o Senhor faz com que ele tenha uma visão de um homem. Isso aqui está no verso 9 do capítulo 16, quando Paulo fala, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E por causa dessa visão, Paulo vai parar em Filipos, e quando ele chega em Filipos, ele chega numa localidade, num dia de sábado, como era comum em todas as cidades, Paulo ir nas sinagogas pregarem. E é interessante uma particularidade dessa carta aos Filipenses, que não menciona a sinagoga. É uma carta que não menciona também nenhum versículo sequer, nenhum texto sequer do Novo Testamento. E talvez pelo fato de que a maioria da população dessa cidade se constituísse de um povo gentílico, ou seja, de um povo não judeu. Por isso talvez acontecesse dessa forma. E Paulo nesse momento aqui, ele próximo de um rio, onde era um local de oração, ele acaba pregando às mulheres que ali estavam reunidas. E é muito interessante isso no versículo 14, que diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. É muito interessante esse particular aqui desse versículo, porque tem um versículo da Bíblia que fala que não fostes vós que viestes a mim, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A palavra de Deus fala que nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. E é muito interessante isso, porque existiam várias mulheres aqui nesse contexto aqui. Mas Deus abriu o coração de Lídia para que pudesse abrir o coração e prestar atenção para tudo aquilo que Paulo estava falando. De forma que ela veio a se converter e passou depois desse fato aqui, ela passou a convidar a Paulo insistentemente para que fosse morar alguns dias em sua casa, para que ele pudesse se hospedar em sua casa. E essa receptividade do povo de Filipos, ela sempre foi dessa forma aqui. Nós vamos ver aqui nesse contexto aqui, que foi exatamente aqui no capítulo 16, em Filipos, quando Paulo chega a essa cidade, que aquela menina que era possessa de demônios, e que ela tinha um espírito de adivinhação, e que à medida que Paulo e Silas ele andava pela cidade pregando, essa menina por diversas vezes, por vários dias seguidos, essa menina fica gritando próximo de Paulo que esses homens que estão pregando a vocês, esses são servos do Deus Altíssimo. E isso durante dias, até o ponto que Paulo se encheu de tudo aquilo ali e virou para a menina, expulsa o demônio daquela menina. E isso que de certa forma se transformou em bênção para a vida dessa menina, que foi liberta do demônio que a atormentava, acabou redundando em um grande prejuízo para os seus senhores. E por causa desse fato aqui, Paulo é levado a uma praça com Silas, e eles são severamente açoitados, já nesse contexto aqui. São severamente açoitados, e um texto que prossegue a ele, que nós também conhecemos muito bem, que é o texto que fala que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantavam louvores ao Senhor e oravam a Deus, e um grande terremoto veio e abriu todas as cadeias, todas as portas das celas a qual aqueles presos estavam, e de uma forma tremenda, nenhum deles fugiram. Eles não fugiram.
ficaram tão atônitos e desesperados com toda aquela situação, que aquelas pessoas não saíram dali. E isso culminou na conversão do carcereiro com a sua família. Paulo levando esse homem à sua casa também com Silas, lavando os vergões que tinham ficado por causa do fato de terem sido açoitados tão severamente na cidade. Paulo prega aquele homem, prega aquela família, e por causa disso, a família daquele homem, toda ela é salva. Tudo isso aqui no contexto do capítulo 16. Voltando lá para Filipenses, no capítulo 1, eu vou dar prosseguimento aqui ao texto, que diz o seguinte no seu primeiro versículo que nós vamos considerar, que é o versículo 3, que vai dizer assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu não sei se vocês já se depararam com alguma pessoa que você estivesse conversando a respeito de algum assunto, de algum problema, de alguma dificuldade que essa pessoa tivesse enfrentado, a ponto dessa pessoa dizer para você assim: eu não gosto nem de me lembrar da situação. Eu tenho quase certeza que todos aqui já se depararam com pessoas que falaram dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo psicólogos e psiquiatras e tudo mais, eles falam a respeito de que quando a pessoa ela sofre um trauma muito grande, uma decepção muito grande na vida, tal como uma defesa da própria mente, da própria alma, do próprio organismo da pessoa, a pessoa tende a querer esquecer da situação. E muitas das vezes isso acontece literalmente. É interessante que, há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu me lembro de uma situação, de uma entrevista com duas pessoas conhecidas e famosas da mídia. Uma foi a Xuxa e outra foi, se eu não me engano, o nome dele é Roy. Ele era ex-membro do grupo Menudos. Todos dois declararam diante da imprensa que foram abusados sexualmente na infância. Na infância. A Xuxa, quando era criança, e o rapaz, no período que ele estava no grupo. Ele disse que foi abusado sexualmente pelo diretor do grupo na época e guardou isso, amargurando seu coração durante anos. Agora há pouco tempo, quando ele participou de um reality show, ele chega na mídia e chora desesperadamente ali, falando a respeito daquilo que ele tinha vivido. E não diferente disso, a própria Xuxa também fala a respeito disso, que tinha sido abusada pela amiga um dos amigos do próprio pai. E pelo fato de ser amiga do pai, ela guardou aquilo no coração de tal maneira e não quis falar aquilo com ninguém. E só veio falar disso há pouco tempo atrás, acho que é menos de 6 meses, 1 ano atrás, mais ou menos. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o texto aqui? Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, tanto aqui nesse contexto de Filipenses, mais precisamente ali em Atos 16, a segunda viagem missionária, quando ele se depara com o povo de Filipos, ele sofre todas aquela dificuldade ali e aquela vergonha tremenda diante daquele povo todo sendo açoitado em praça pública. Nós podemos ver em outros textos que Paulo foi alguém que sofreu severamente muitas vezes na sua vida. Eu vou ler um texto aqui para os irmãos que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Só para nós termos uma noção do que eu estou falando aqui. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24 até o versículo 28, diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes foi açoitado com vara, e talvez uma dessas 3 vezes foi exatamente em Filipos. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. É tremendo a gente se deparar com um texto desse aqui, que vai relatar alguns fatos que Paulo faz questão de mencionar em 2 Coríntios capítulo 11, de todos os sofrimentos que ele passara no período do seu ministério. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa argumentação aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos possíveis na vida para ser um crente amargurado. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos na vida para se achar alguém que de repente pensasse que Deus esqueceu dele, que Deus não se preocupava mais com ele. O apóstolo Paulo tinha todos esses motivos. Mas muito ao contrário disso, nós vamos ver nas epístolas do apóstolo Paulo, Paulo sempre agradecendo a Deus, até mesmo pelas lutas e pelas provas que ele passou, porque na própria carta de Filipenses aqui é interessante que ele fala, e em particular, Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, Paulo estava preso. Essa carta deve ter sido escrita provavelmente em cerca de 61 depois de Cristo. E nesse período, segundo os estudiosos, os historiadores, ele coincide exatamente lá com Atos capítulo 28, quando Paulo, a próprio pedido, ele vai preso para Roma. E naquele período ali, Paulo ele ficou numa casa alugada, e de certa forma ele tinha uma certa liberdade para poder falar do amor de Deus, para poder falar do Evangelho de Cristo abertamente. E é interessante que ele fala a respeito disso aqui, pelo fato desse livro ter sido escrito, ele estando em cadeias, ou seja, ele estando preso. Ou seja, Paulo estava passando por uma luta e por uma dificuldade nesse momento. Mas ele faz questão, irmãos, de frisar de que essas cadeias que ele estava passando nesse exato momento contribuem de alguma forma para o crescimento do Evangelho. E esse era o pensamento desse apóstolo. É muito interessante isso, porque o texto aqui ele continua dizendo, no versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Como nós vimos aqui, Paulo ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa triste. Todos nós passamos por dificuldade aqui. E todos nós, no momento das nossas dificuldades, nós temos uma tendência humana de questionarmos as coisas de Deus. Com certeza nós temos. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, seja desemprego, seja por enfermidade, e num dado momento, nem que seja por alguns minutos ou por algumas horas, nós começamos a murmurar e pensar no nosso coração de que Deus nos abandonou e que Deus não se importa mais com as nossas lutas e dificuldades. O apóstolo Paulo, ele, no versículo 4, ele fala que fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque a palavra alegria, ela aparece nessa carta aqui do apóstolo aos Filipenses cerca de 16 vezes. Isso numa carta de apenas 4 capítulos. E ela aparece aqui em várias variações diferentes. Alegria, regozijo, regozijai-vos e tantas outras variantes. Mas sempre alegria. Que alegria é essa que Paulo nutria no coração? Sendo um servo que passava por tantas lutas e dificuldades no período de seu ministério, e não diferente nesse período aqui pelo fato de estar encarcerado, estar preso. Em que era baseada essa alegria de Paulo? Não era baseada nas meras circunstâncias, porque se nós formos levar em conta as nossas próprias circunstâncias, irmãos, para sermos felizes diante de Deus, na verdade nós já somos derrotados. Porque enquanto nós vivemos aqui, nesse contexto, nessa vida aqui, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades. O próprio Senhor Jesus nos garantiu isso, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. O próprio Senhor Jesus, Ele declara muito bem de que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada.
Jesus ele falou isso e falou dizendo nesse contexto de que os inimigos seriam os da nossa própria casa, de que dentro da nossa própria casa estariam divididos pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra, e os inimigos seriam os da própria casa. Ou seja, nós vamos enfrentar no decorrer de toda a nossa trajetória aqui nessa terra lutas e dificuldades, mas que nós possamos, como o apóstolo Paulo, poder falar que fazer menção sempre de todas as coisas com alegria, até mesmo das dificuldades. Será possível que Deus ele não tem lições a nos ensinar, a nos dar, mediante as nossas lutas e nas nossas dificuldades? O apóstolo Paulo ele fala determinada vez que ele orou ao Senhor 3 vezes para se livrar de um espinho na carne, e a resposta que ele obteve de Deus foi que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo ele consegue, com todas as dificuldades que ele tem, ser um homem feliz, ter alegria no coração. E é interessante que a alegria deste homem nessa carta, ela se dá pelo fato de que, como eu falei, os filipenses eles foram muito receptivos a Paulo desde o início, desde Lídia, a vendedora de púrpura. Desde aquele momento ali, esse povo se colocou como alguém que deu realmente crédito àquilo que Paulo estava falando e viveu no decorrer da história, mesmo ausente de Paulo, porque Paulo nesse momento aqui ele está preso, está longe deles, mas eles conseguiram manter as suas vidas diante de Deus sem que receber, de certa forma, repreensão de Paulo nessa carta, por causa de alguma apostasia e de algum pecado severo que ele tivesse cometido com respeito ao Senhor e com respeito aos ensinamentos que ele havia recebido. Eu não estou dizendo que nessa carta ela não vem falar a respeito de problemas. No capítulo 3, Paulo acaba fazendo algumas advertências a respeito de algumas pessoas que estavam pregando o Evangelho de Cristo por motivações erradas. É muito interessante isso. Ele não está aqui se referindo, como o pastor Erco já falou tantas vezes, a respeito dos judaizantes que pregavam coisas completamente contrárias ao povo, que o povo deveria viver de acordo com a lei, quando Paulo, na verdade, ele entendia e que ninguém seria justificado pela lei de forma alguma. Então, na verdade, irmãos, Paulo ele tem a alegria no coração pelo fato de ver, como ele fala em muitas epístolas deles, inclusive nessa, que o trabalho dele não foi vão no Senhor. Paulo não pregou o Evangelho de Cristo para essas pessoas de forma vã, de forma que ele pudesse chorar amarguradamente pelo fato de ver, tal como no livro de Gálatas, quando ele chama os Gálatas de insensatos, pelo fato de tão rapidamente eles terem se desviado das verdades que ele havia ensinado para eles. Versículo 5 diz o seguinte: pela vossa cooperação, dando continuidade, fazendo sempre alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio, como eu acabei de mencionar. Desde o primeiro momento que Paulo ele se depara com esse povo de Filipos, ele abre o coração tão tremendamente para Paulo, de forma a observar todos os seus ensinamentos e passa a viver em cima deles. Enfrentava dificuldades? Com certeza enfrentava. Ele sabia que o apóstolo estava enfrentando dificuldades, sabia. Mas em nenhum momento, a dificuldade que Paulo estava passando, isso é motivo de vergonha para o povo de Filipos. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Quando esse povo de Filipos, os filipenses, eles percebem que Paulo, eles descobrem que Paulo tinha sido preso lá em Roma, no mesmo momento, eles mandam por um servo de Deus chamado Epafrodito ajuda para suprir as necessidades de Paulo em Roma, quando ele se encontrava no cárcere. E no versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse é um ponto que nós temos que atentar, porque
nós sabemos que a nossa vida aqui é muito passageira. E todos nós aqui temos um tempo determinado por Deus aqui nessa terra. Eu não sei qual é o meu dia de partir, como cada um aqui não sabe. Mas Paulo fala aqui que tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu creio que quando nós tomamos conhecimento da palavra do nosso Deus, e quando nós conhecemos essa verdade que liberta, essa verdade que restaura, essa verdade que transforma as nossas vidas, a partir desse momento nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas só que a nossa vida na presença do Senhor, na verdade é uma caminhada. É uma caminhada. E nessa caminhada, como nós já observamos, nós vamos ter muitas dificuldades, mas aquilo que Deus começou na minha e na sua vida, Ele vai terminar, irmãos. Deus, Ele nunca faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. A partir do momento que Deus Ele nos chama para nos alistar nesse exército, que é o seu exército, Ele nos chama e Ele mesmo nos dá condições para continuarmos vivendo na presença dEle. Então Deus é aquele que começou essa obra no meu e no teu coração, e Ele vai terminar essa obra, e isso irá culminar, ou sendo, se você já tomou um posicionamento diante de Deus e já entendeu aquilo que Deus fez por você, e se você partir para a glória do Senhor, você com certeza, irmão, você tem a certeza, pela fé, de que você estará em descanso diante do nosso Deus. Ou, como Paulo fala, que como será, Paulo se referindo à segunda vinda do nosso Senhor, que aqueles que morreram se ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que estivermos vivos por decorrência da vinda do Senhor, nós seremos transformados e nos encontraremos com o nosso Senhor na glória. Mas o período que nós vivemos aqui nessa terra, Deus com certeza, irmão, nos dará capacidade e condições para vivermos segundo aquilo que Ele propôs para cada um de nós. Com certeza dará, irmão. Às vezes nós nos sentimos muito amargurados e achamos que não vale mais a pena viver na presença do nosso Deus. E isso eu digo para aqueles que já estão na presença do nosso Senhor. Quantas vezes nós, muitas das vezes, pensamos em chutar o balde e abandonar o barco, e esquecendo daquilo que Deus tem feito para nós, e esquecemos que Deus é aquele que luta as nossas guerras, as nossas batalhas, é aquele que se faz presente conosco em todos os momentos e não nos deixa só em nenhum momento. Eu sei que no momento da luta que cada um enfrenta aqui, todos nós enfrentamos, às vezes nós olhamos para o lado e nos achamos completamente abandonados. Eu tenho certeza disso, eu já senti isso. Eu já senti isso no coração. De passar por um momento muito difícil de luta na vida e de repente não ver uma luz no fim do túnel. E pensar que vou abandonar a fé e vou largar tudo porque não vale mais a pena. E nos esquecemos disso, de que o nosso Deus, que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai terminar essa obra. Porque Ele tem preparado para nós algo tremendo, irmãos. É muito maravilhoso vermos isso. 2 Coríntios, no capítulo 4, se eu não me engano. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. São essas coisas que Deus tem preparado para mim e para você, meu. Independente de tudo aquilo que você está passando, independente da dificuldade, independente de tudo isso, aquilo que Deus começou na minha e na sua vida, Ele terminará. Ele terminará, irmãos. No versículo 7, ele diz o seguinte: como tenho por justo sentir isto de vós, porque retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa
e confirmação do Evangelho. Eu acho muito bonito esse sentimento que Paulo nutre pelos servos de Deus. Paulo, ele foi um missionário grandioso. A gente se depara no Novo Testamento com a realidade de que Paulo foi o escritor de mais ou menos 1/3 do Novo Testamento. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Foi um missionário que trabalhou com Timóteo, trabalhou com Silas, trabalhou com Barnabé, trabalhou sozinho, um homem que trabalhou muito no Senhor. E é muito interessante que, independente das repreensões que muitas das vezes ele faz por causa dos erros que muitos irmãos cometem na presença de Deus, nas localidades o qual ele escreve, Coríntios, Gálatas, Efésios, Romanos e tantas outras, Paulo ele nutre no coração um amor muito grandioso, como eu disse antes, um amor quase que paternal por eles, tendo um cuidado tremendo pela vida deles. Porque Paulo era alguém que se preocupava com a igreja de Cristo exatamente pelo fato de ter um sentimento no seu coração de que ele não trabalhasse em vão. Eu penso que Paulo, como os pastores de hoje, eu acho que um pastor hoje, independente da quantidade de ovelhas que ele tem, se ele não tem uma receptividade muito boa para com os seus membros, e se aquilo que ele tem pregado, se aquilo que ele tem falhado, aquilo que ele tem falado, não tem surtido um real efeito na vida dessas pessoas, eu creio que isso deve causar uma tristeza muito grande no coração dos pastores. Isso é algo interessante que eu já li isso em artigos a respeito do fato de que muitos pastores hoje em dia têm entrado em depressão. Talvez a gente possa se assustar com isso, poxa, mas um pastor entrar em depressão? E o que mais tem acontecido, e isso tem se tornado cada vez mais comum, isso tem acontecido cada vez mais. Uma particularidade disso é me lembrar aqui do pastor, que foi meu pastor durante 18 anos, o pastor Edmilson. Uma vez o pastor Edmilson chegou diante de toda a igreja e relatou que ele tivera síndrome do pânico. Porque se a gente parar para raciocinar do peso grandioso que vai na mente, no coração de um pastor que tem a responsabilidade não só da sua própria vida, de andar corretamente segundo aquilo que ele aprende, mas ele tem a incumbência de pregar para aqueles que ouvem, para aqueles que fazem parte da membresia da igreja, e isso é uma responsabilidade muito grande. Como Paulo fala, o peso, ou seja, da responsabilidade com todas as igrejas que ele nutre. Então Paulo ele tem um coração muito amoroso, muito cheio de amor para com esses irmãos. E esse texto ele continua dizendo que, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo ele nunca se coloca como diferente, mas sempre como igual. E coloca os irmãos de Filipos como aqueles que são participantes da mesma graça que ele recebeu. Paulo ele tinha claramente no coração dele que, pelo fato, é interessante que ele fala disso em muitas epístolas dele. Paulo ele se martiriza muito no coração dele quando ele se lembra que foi perseguidor da igreja. Ele sempre lembra disso. E Paulo ele sempre lembra que ele foi alcançado pela graça de Deus. Que ele não foi alcançado por Deus pela inteligência grande que ele tinha, porque Paulo era realmente um homem muito inteligente, era um homem intelectual, mas ele não foi aceito por Deus pelo seu intelecto, ele foi aceito pela graça e misericórdia de Deus, que lá naquela estrada de Damasco, quando Deus se revela a ele, o Senhor Jesus se revela a ele naquele lugar, o Senhor dá uma guinada de 380 graus na vida de Paulo, fazendo com que ele mude de posição naquele exato momento. É muito interessante, porque o homem num exato momento, ele é perseguidor da igreja, com cartas de todos os sacerdotes ali, doutores da lei, para poder massacrar com o servo de Deus, e num outro momento seguinte, depois que o Senhor se revela a ele, e que mostra para ele que antes dele ser um propagador da palavra de Deus, e alguém que vivia segundo aquilo que ele dizia viver, na verdade ele era um perseguidor de Cristo Jesus. É muito interessante isso. E Paulo ele sabe que ele era alcançado pela graça e misericórdia de Deus.
E nenhum de nós somos diferente disso. E Paulo, ele se coloca como igual. Coloca cada um de nós no mesmo patamar que ele, como sendo alcançados pela mesma graça que eles. E se referindo ao povo de Filipenses, aqueles que puderam ter o privilégio de participar com ele nas suas prisões, participar com ele no seu ministério, porque esse povo de Filipos foi um povo que desde o início o abençoou. Por 2 vezes mandaram ajuda para Paulo, que supriu as necessidades dele por muito tempo, do qual Paulo fala na carta que foi muito mais do que o suficiente. Foi suficiente para ele, porque essa igreja tinha compartilhado com ele da mesma graça e puderam participar, ter esse privilégio de participar da mesma obra a qual o Senhor Jesus tinha chamado ele pessoalmente na estrada de Damasco. Versículo 8 fala o seguinte: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Que ele vai dizer exatamente aquilo que ele já tratou no início, falando do amor, falando da alegria, falando do sentimento que ele nutria pelos filipenses e como ele se sentia feliz pelo fato de ter essas pessoas não só como irmãos, mas como cooperadores da sua obra, de tudo aquilo que ele tinha a oportunidade e o privilégio dado por Deus de concluir aqui na terra. E abrindo um parênteses aqui, todos nós, irmãos, todos nós temos algo a fazer e algo a concluir. Eu acho que às vezes surge no nosso coração de que nós fomos simplesmente chamados para aceitarmos a Cristo como Salvador, a entendermos todo esse plano de salvação, simplesmente assentarmos e ouvirmos continuamente, dominicalmente a palavra de Deus e permanecermos da mesma forma que estamos, e isso continuamente e por décadas da nossa vida e por toda a nossa vida com Deus. E não é isso. Porque tal como Deus ele chamou ao apóstolo Paulo, tal como Deus chamou os filipenses, Deus chama cada um de nós a tomarmos parte nessa mesma graça e nesse mesmo privilégio de podermos ser hoje usados por Deus, tal como Paulo foi usado. E continua o texto dizendo, no versículo 9, e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse que Paulo está falando aqui? Será que é simplesmente a ciência e o conhecimento que cada um de nós pode ir para uma escola e para uma universidade e assim alcançar e conquistar esses conhecimentos? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de conhecimento de Deus. É interessante que em todo o decorrer do texto aqui do 3 a 11, nós vamos sempre nos deparar aqui, ó, até o dia de Cristo, a afeição de Jesus Cristo, alguns até o dia de Cristo. Paulo sempre tem isso em mente. E nesse período que nós estamos aqui, irmãos, nós temos que obter conhecimento de Deus. E isso é um imperativo para cada um de nós. Talvez a gente possa pensar, poxa, mas eu não tenho dom para ser pregador, eu não tenho dom para ser professor de escola bíblica, eu não sei tocar um instrumento, mas eu tenho um pensamento comigo, no meu coração, de que o nosso Deus, pela sua grandiosidade, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou todas as estrelas que você pode contemplar no céu, foi Ele que criou. É impossível que Deus tenha feito você e eu, sem que Deus tenha colocado no coração de cada um um dom. É impossível, irmãos. É impossível isso. Então o que eu posso dizer para os irmãos? Busque conhecimento de Deus. Busque conhecimento na palavra do Senhor. Eu sei que o conhecimento acadêmico é muito bom e é importante, principalmente nos dias que nós vivemos. Aqueles que não têm um conhecimento acadêmico, não têm uma formação superior hoje em dia, eles vão ter os subempregos. Essa que é a verdade. Mas aqueles que se dedicam e colocam realmente a cara no livro e pagam o preço de estudar, esses com certeza terão os melhores empregos. Mas será que
É simplesmente obter conhecimento por conhecimento? Eu creio que não. É bom obter conhecimento, isso, como eu disse, é muito importante. Mas só que nós sabemos que nós não podemos nos achegar a Deus e ter conhecimento pleno dele pelo simples conhecimento do intelecto humano. Mente humana nenhuma, por maior que ela seja, ela pode se deparar com um versículo da palavra de Deus, um versículo sequer, e entendê-lo, se isso não for dado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos homens aí, extremamente inteligentes, têm escrito livros e mais livros, deturpando completamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e são homens extremamente inteligentes, são homens doutores em tantas coisas, e no entanto não conseguem ler um simples versículo da Bíblia e tirar para si, para a sua própria vida, algo de bom. Então não é conhecimento por conhecimento, mas conhecimento de Deus. Que nós possamos prosseguir nisso, irmão. Prossiga nisso. Conheça de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Se você se deparou com um texto que você não entendeu, leia novamente. Eu acho muito interessante a irmã Cremildo, quando ela chega aqui, ela consegue declamar uma poesia imensa, sem ler absolutamente nada. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso. A não ser que eu ficasse semanas aí num só texto tentando decorar. Mas ela consegue, por que é isso? Porque ela lê esse texto, irmão, diversas vezes, até que ela consiga gravar. E a palavra de Deus não é diferente. Mas acontece que muitas das vezes nós nos deparamos com um texto o qual nós nos entendemos, simplesmente nós mudamos a página e vamos procurar um texto mais fácil, o qual nós consigamos entender. Busque conhecimento de Deus, mas persevere nisso. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir realmente sermos instrumentos de Deus. E o texto continua em versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse é o objetivo, irmãos. Não é o conhecimento pelo conhecimento. É podermos conhecer de Deus de certa forma que esse conhecimento possa, por mim, ser usado para que eu possa propagar a palavra dele, para que eu possa ser uma bênção no ministério na casa do Senhor. E ser uma bênção independente do dom que eu tenha. Porque ninguém tem dom igual, irmão. Ninguém tem o mesmo dom. Mas você tem algum dom. E esse dom ele pode ser usado por Deus. Em nome de Jesus. Eu queria, em cima desse texto, eu termino com isso, fazer algumas aplicações práticas para nós. Em cima desse texto. E a primeira delas é a seguinte: dê graças a Deus por tudo. É muito fácil nós darmos graças ao nosso Deus por aquilo de benefício que nós estamos recebendo. Mas Paulo ele nos ensina nessa palavra que ele conseguia ser grato a Deus independente de estar em cadeias, de estar preso nesse momento. Independente de ter passado por tudo aquilo que nós consideramos aqui, Paulo ele conseguia ter no seu coração um coração grato a Deus. Ele era grato a Deus porque ele sabia que a recompensa dele não estava aqui. Paulo ele tinha plena consciência disso, de que a recompensa dele se daria a partir do momento que ele se encontrasse na glória com o Senhor. Não é aqui, irmão. Nós vamos passar por diversas coisas nesse mundo, nós vamos ter experiências tremendas, mas também teremos experiências de aprender com Deus. E essa é uma coisa que nós devemos aprender, dar graças a Deus por tudo. E a segunda, faça tudo na obra do Senhor com alegria. É muito triste, irmãos, quando nós nos deparamos com pessoas que fazem a obra do Senhor desleixadamente. Porque eu creio que fazer a obra do Senhor sem alegria e sem prazer naquilo que nós estamos fazendo, na verdade nós estamos fazendo a obra do Senhor desleixadamente. Isso é desleixo, irmão. Eu tenho que pensar dessa forma: se eu estou num determinado trabalho na casa do Senhor e eu não me identifico com ele,
e eu sinto, já provei e vi que aquilo não é para mim, eu não tenho aptidão para aquilo, eu vou me integrar em outro, e em outro, e em outro, até eu me enquadrar em algum trabalho na igreja que possa me fazer plenamente feliz na presença do Senhor. Faça a obra do Senhor com felicidade, com alegria no coração. Terceira, tenha por certo que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Não desespere teu coração, não se desanime. Eu sei que cada um de nós aqui já enfrentamos e vamos enfrentar ainda mais lutas. O pastor tem feito diversos estudos aqui a respeito do tema sofrimento. E com certeza não é um tema muito agradável, não. Ninguém gosta de falar, de ouvir sobre sofrimento. Ninguém gosta. Principalmente nos dias de hoje, quando a maioria das pregações tem se falado a respeito de alegria, de prosperidade, de felicidade. O pastor Hércules vem na contramão disso falar a respeito de sofrimento, mas é uma realidade real. Isso é real, irmãos, na palavra de Deus. Isso é real. Mas só que nós possamos ter paz e ter alegria, sabendo que Deus, Ele se fará presente sempre em nossas vidas, e aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar em nossas vidas aquilo que Ele concluiu. E isso se dará em Cristo Jesus na sua vinda. A quarta aplicação: busque crescer no conhecimento de Deus. Isso é imperativo, irmão. Nós precisamos conhecer de Deus. A palavra de Deus, ela fala para nós de que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nós vamos cair constantemente se nós não usarmos as armas que o Senhor nos dá. Essa revista nossa, que nós estamos tratando na Escola Bíblica Dominical, ela está falando exatamente sobre todas aquelas peças da armadura que são nos dadas com o intuito de que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus, na caminhada com Ele. E nessa caminhada nós vamos ter essas dificuldades, mas Deus, Ele se fará presente. E na quinta, que na verdade é uma consequência dessa quarta consideração, desse quarto ponto aqui, que na verdade é o resultado do quarto, e diz o seguinte, que nós devemos viver por causa disso, por causa desse conhecimento que nós adquirimos de Deus, uma vida sincera, sem escândalo, com frutos de justiça, como diz o texto no final deles, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não existe outra maneira, irmão, de nós termos essas características que o texto fala, de vivermos sinceramente um com o outro, de vivermos sem escândalo dentro da igreja e podermos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e com esses frutos em nossas vidas, sem estarmos na presença do Senhor e sem termos esses conhecimentos que só são obtidos através de um estudo sério da palavra de Deus. Atente para isso, irmão. Que Deus, Ele possa nos abençoar, que Deus, Ele possa incutir essas coisas nos nossos corações, nós possamos pensar com cuidado em todas as considerações que foram feitas aqui, e não só isso, como eu disse, não é conhecimento por conhecimento. O livro de Tiago, ele vai dizer para nós que nós não devemos ser simplesmente conhecedores das palavras, mas praticantes. Se nós não colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido com Deus, nós já fracassamos, irmãos. Porque na verdade não houve no nosso coração a disposição de colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que tem sido continuamente falado aos nossos corações. Deus possa nos abençoar, nos fazer refletir nisso. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o pastor Marcos para que ele possa orar e impetrar a bênção do Senhor sobre a igreja nesse momento.